Ô pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celto. Então, para mais uma aula de física, aula 6, lançamento horizontal. Esse conteúdo aqui ele é bem rápido, mas é um conteúdo importante que às vezes pode aparecer em algum vestibular, né? Até no Enem, às vezes apareceu já. Então é importante a gente pegar ele certinho. Esse conteúdo aqui, se a gente sabe bem a aula de movimento uniforme, que é aquele movimento que não tem aceleração, e a aula de lançamento vertical, que é aquele lançamento que ocorre na vertical, né, que sob a ação da gravidade, tanto o objeto sobe freando e desce acelerando, a gente vai pegar esse outro conteúdo aqui, esse lançamento horizontal rapidão, porque é uma soma de um movimento uniforme horizontal e do movimento vertical. Por que eu falo isso? Olhando aqui esse slide, a gente tem movimento lançamento horizontal. A gente percebe que uma mesa que a bola é tipo empurrada, a bola em cima da mesa, então a bola ela descreve essa trajetória caindo para frente da mesa. A gente percebe que ao mesmo tempo que a bola vai para na horizontal para o lado direito, que é a velocidade, ela usando a velocidade de x, velocidade no eixo x. Lembra que y é o eixo em pé e x é o eixo deitado. Então a velocidade de x empurra ela para a direita. E ao mesmo tempo a gente tem a gravidade puxando para o solo, né? Puxando para o chão. Então a gente vai ter velocidade de y. Aqui, ó, velocidade de y, puxando ela para baixo. Então, o que é o lançamento horizontal? É o Vx, que é o movimento horizontal, que é o movimento uniforme. Então, um movimento uniforme na horizontal, certo? Então, se empurro a bola com 20 metros por segundo, a bola vai ficar andando 20 metros por segundo até lá no chão. E o movimento vertical, que é um movimento uniformemente variado. Por que uniformemente variado? Como tem gravidade, conforme a bola vai caindo, a gente sabe que conforme o tempo ela vai acelerando. Se ela está no ar e ela está caindo, a gente sabe que com um objeto caindo em queda livre ele vai acelerando cada vez que passa o tempo, que ele está sofrendo a ação da gravidade. Então a velocidade y é um movimento vertical, que é o movimento de puxar para baixo. E ele é um movimento uniformemente variado porque ele varia. Ele sai da mesa na velocidade zero. Ele não cai. Enquanto ele está na mesa, ele não está caindo. Ele está parado na vertical. Ele só está andando na horizontal. Só que a partir que ele cai da mesa, ele acelera caindo para o chão. E cada vez que passa mais o tempo, ele cai mais rápido. Certo? Então, o que é o lançamento horizontal? É a soma do lançamento. O que é o lançamento horizontal? É a soma do movimento horizontal mais o movimento vertical. Um sendo um movimento uniforme, horizontal, então não varia a velocidade. Então, se ele saiu da mesa com 20 metros por segundo, ele vai chegar no chão 20 metros por segundo, na horizontal. E a vertical é um movimento uniformemente variado porque ele varia, ele sofre ação da gravidade. Então, ele sai da mesa com velocidade zero, porque ele não está caindo ainda, mas quando ele sai da mesa, ele começa a cair, começa a descer, e essa velocidade vai aumentando até chegar no chão, que é a velocidade máxima. Então, a gente deriva o movimento, né? A gente vai ver na próxima aula, lançamento oblíquo, que a gente pode derivar uma velocidade. O que é derivar? Você pega uma velocidade, a gente tem uma velocidade a principal aqui, que é a velocidade que o objeto tem, que é uma velocidade puxando diagonal para a direita aqui para baixo. Só que a gente pode derivar ela, pode abrir ela em velocidade horizontal, então, e velocidade vertical. Se a gente lembrar da aula de vetores, a gente lembra que essa aqui somada com essa aqui vai dar essa aqui. Então, para calcular essa aqui, se a gente lembrar da aula de vetores, a gente tem um ângulo reto aqui. Se isso aqui é um ângulo reto, a gente pode fazer a regra do polígono. A regra do polígono é cateto ao quadrado, é hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, cateto ao quadrado. Nesse caso aqui a gente usa velocidade. Velocidade ao quadrado, que é a hipotenusa, né, é a regra do polígono, é igual, tendo em vista que aqui é um ângulo reto, se a gente lembrar da aula de vetores, aula 1, acredito eu, aula 1 eu acho, aula 2, é aula 1. E é VI ao quadrado mais VOX ao quadrado. Então, V ao quadrado é isso. A gente acha o V ao quadrado, que é o vetor principal, derivando o movimento em movimento horizontal e movimento vertical. E a gente pode calcular qualquer um desses valores através dessa fórmula aqui, correto? Então, o principal é a gente saber isso. O movimento horizontal é um movimento uniforme, então a velocidade que ele vai para o lado, ele vai durante todo o movimento é a mesma. E é um movimento vertical, um movimento uniformemente variado, porque ele altera sua velocidade de queda de acordo com o tanto de tempo que ele fica no ar.
Cada vez que ele cai mais rápido ele fica. Então ele é um movimento uniformemente variado, ele varia a sua velocidade. Então, praticamente a explicação teórica está aqui. Foi a que eu dei. Então a gente tem que lembrar isso. E agora eu vou falar algumas coisas importantes. A velocidade horizontal inicial é a mesma que a velocidade horizontal final. Então, se ele saiu daqui 20 metros por segundo, aqui o VOX, que é a velocidade horizontal quando ele chega no chão, vai ser 20 metros por segundo. Entendeu? Então a horizontal não muda. Se você sai com uma velocidade horizontal, independente se ele está caindo ou está parado, ou está parado na vertical, tipo, não está caindo, está só indo reto, vai manter a mesma velocidade, porque a horizontal não sofre influência de nada. Quem sofre influência é a vertical da gravidade. Então, o que quer dizer? O VOX inicial é o mesmo que o VOX final. A velocidade horizontal inicial é a mesma que a velocidade horizontal final. Então, se você empurra um móvel 20 metros por segundo da mesa, ele vai chegar no chão 20 metros por segundo. Mas a gente está falando do movimento dele horizontal, certo? O tempo de queda só depende da gravidade e da altura inicial. Por que eu falo isso? Porque independente se ele fala, independente se ele fala do peso, se o exercício trazer como um dado o peso, o objeto de 20 quilos caiu nessa altura. Ele trouxe o dado só para confundir você. Porque no lançamento horizontal, como a gente falou no lançamento vertical na aula anterior, o que importa é a gravidade. O tempo de queda, o que importa é a gravidade. Independente, se você soltar uma pena e um ferro pesado, num lugar sem resistência do ar, os dois vão chegar juntos no ar. Vão chegar juntos no chão, desculpa. Soltar uma pena e alguma coisa muito pesada, os dois vão chegar juntos no chão. Por quê? Porque é a gravidade que manda no tempo de queda, que manda na aceleração do objeto. Então, desprezando a resistência do ar, qualquer objeto lançado junto com o outro na mesma altura vai chegar junto no chão, certo? Então é importante a gente saber isso. O tempo de queda só depende da gravidade e da altura inicial. Então, dependendo das alturas, se você joga um objeto de 20 metros, um objeto de 60 metros de altura, de 60 metros vai demorar mais para chegar no chão, tendo visto que ele está mais alto, né? Então só depende desses dois fatores aqui. Então aqui, ó, não depende do tempo e nem da velocidade horizontal. Isso aqui é importante, gente, porque tem exercício teórico que fala assim, uma pessoa levantando uma arma 1,5 metros de altura, 1,5 metro de altura, a pessoa levantou uma arma para atirar na outra, ou para atirar para frente. Ela soltou o tiro. O tempo de queda do tiro dela é o mesmo tempo de queda de algum objeto cair de 1,5 metro de altura. Independente se o tiro sai a uma velocidade de 300 metros, 300 km por hora, não sei nem qual é a velocidade de um tiro, independente se ela sair da arma com 300 km por hora, a velocidade da bala, sai 300 km por hora para frente, né? Só que o tempo de queda, independente da velocidade, é o mesmo de ela ter soltado essa bala dessa mesma altura, certo? Então, se demorou 2 segundos para chegar no chão, porque a gente sabe que a bala vai correr para frente, só que vai caindo por causa da gravidade. Se ela demorou 2 segundos para cair no chão, então se você pegar a bala e soltar da mesma altura, 1,5 metro, pegar essa munição e soltar 1,5 metro de altura, vai demorar o mesmo tempo. Se demorou 2 segundos atirando, vai demorar 2 segundos soltando da mesma altura. Porque o que manda no tempo de queda é a gravidade e a altura inicial. Então, às vezes pode falar assim, levando em consideração que um objeto foi solto 2 metros de altura e demorou tanto tempo, se esse objeto fosse atirado horizontalmente a 2 metros de altura, ou se você pegasse uma bala e atirasse a 2 metros de altura para frente, quanto tempo demoraria? Essa bala demoraria menos tempo ou igual tempo para chegar no chão? Levando em conta que eles têm a mesma altura, é o mesmo tempo, certo? A resposta seria o mesmo tempo. Eu já peguei exercício assim, trazendo essa meio que como se fosse essas pegadinhas. Mas o que manda é a gravidade e a altura inicial. Então, independente se o objeto foi solto rápido, foi solto devagar, foi só solto no ar, o tempo de queda é o que determina a gravidade e a altura inicial, independente da velocidade que ele começa, independente da velocidade inicial, certo? Espero que vocês tenham entendido isso. E outra coisa, por fim, o tempo de queda é o ponto-chave desse movimento. É a ligação entre o movimento vertical e o movimento horizontal. Por que eu falo isso?
para encerrar a teoria, a gente precisa só entender isso. Por quê? Porque o tempo de queda é o tempo-chave. O tempo de queda é um ponto-chave. O tempo de queda é um ponto-chave por quê? Porque se a gente sabe quanto tempo demora para o móvel cair no chão, a gente sabe quanto tempo ele andou na horizontal. Se a gente joga um objeto de uma mesa e ele demora 2 segundos para chegar no chão, a gente sabe que ele andou 2 segundos na horizontal. Então a gente sabe que ele percorreu, ele alcançou 2 segundos de movimento. Certo? Então, tipo assim, se ele demora 2 segundos para chegar no chão, ele também andou 2 segundos na horizontal até chegar no chão. Então, essa é a relação, é o ponto-chave entre o movimento horizontal e o movimento vertical. Com a velocidade, o tempo de queda, você consegue articular os dois, consegue relacionar um com o outro e chegar nas respostas do exercício. Então, se ele quer saber o alcance que você teve com o objeto da mesa, do pé da mesa, aonde o objeto alcançou, quantos metros alcançou, qual distância ele alcançou, você calcula o tempo de queda e com o tempo de queda você sabe quanto tempo o objeto ficou indo para frente, certo? Então, o tempo de queda nesse lançamento, que é o lançamento horizontal, é um ponto-chave. É o que você consegue fazer essa ligação, relacionar um com o outro, chegar à resposta. Relacionar o movimento vertical ao movimento horizontal e chegar na resposta, certo? Então, é muito importante o tempo de queda. Muitos exercícios a gente vai usar o cálculo dele para chegar em outros resultados. Então, praticamente a teoria é essa, correto? As fórmulas vai ser as mesmas que as outras. Tirando aquela fórmula inicial que eu trouxe aqui para calcular o vetor v, vetor velocidade na diagonal, a fórmula vai ser as mesmas que a gente já teve nas outras aulas. Lembrando que o movimento horizontal é um movimento uniforme, então aqui não tem aceleração, vai ser aquela fórmula sem aceleração que eu passei para vocês. S é igual a SO mais VT. E lembrando que o movimento vertical tem aceleração. E a gente vai usar aquela mesma fórmula que eu passei para vocês, tendo em vista que é um movimento uniformemente variado, então a gente vai usar as fórmulas do movimento uniformemente variado. E por que aqui está arriscado? A gente tem essa fórmula, né, que eu passei na aula anterior, e essa aqui também eu passei nas duas últimas aulas. E por que essa está arriscado, com risco vermelho? Porque a gente considerando uma altura de uma mesa, considerando o lançamento horizontal, né, a gente vai utilizar a altura. E como a gente está falando de altura, a gente não precisa da altura inicial nem da altura final. A gente só precisa da altura. Então a gente pode riscar a posição inicial. Se fala assim, um objeto foi lançado de um prédio de 80 metros de altura. A gente não precisa colocar aqui lá em cima altura 0 e lá embaixo 80. Altura posição 80. A gente só risca aqui e coloca 80 aqui, como se S fosse a altura. A gente pode desconsiderar, porque aqui na verdade a gente não vai desconsiderar, a gente vai sempre colocar 0 aqui. E aqui a gente vai colocar a altura do objeto, da altura do lugar que foi lançado. Então a gente já risca aqui porque esse aqui é sempre 0, então a gente não vai usar. E por que o VO riscado? Porque o VO sempre vai valer 0. A gente está falando de um movimento, de um lançamento horizontal. Lembra que o lançamento horizontal, a velocidade vertical, que é a velocidade uniformemente variada, que tem aceleração, sempre vai ter velocidade inicial 0. A velocidade vertical sempre vai ser 0, porque o objeto ele começa a parar, ele começa sem movimento na vertical, e aí conforme vai caindo ele vai pegando velocidade na vertical. Então o VO na vertical é sempre 0. Por isso eu passei um risco aqui, porque aqui sempre vai ser 0. Então 0 multiplicado com o tempo é 0, correto? Então praticamente a fórmula vai ficar S que é a mesma coisa de H nesse lançamento, nesse movimento, né? Está falando de altura, então o S a gente pode colocar como H de altura, é igual a vezes t ao quadrado sobre 2. E o V0 vale 0, tendo em vista que o objeto verticalmente ele começa com velocidade 0, é igual mais a t. V é igual VO mais a t, certo? E a gente vai riscar esse VO porque ele é 0, então não adianta nada a gente somar 0 a uma forma. Então pode ser V é igual a t. Mas lembrando dessas fórmulas, lembrando que esse aqui é o movimento uniforme, esse aqui é o movimento uniformemente variado, a gente já vai saber dessas fórmulas aqui. Então, não muda muito das aulas anteriores, é só o raciocínio, o jeito que a gente vai usar elas. Mas para isso, agora vamos aprender como a gente vai usar, como vem os exercícios para a gente calcular as coisas, correto? Vamos lá. O movimento voa horizontalmente com velocidade 100 metros por segundo a 2.000 metros de altitude.
Num certo instante, seu piloto larga um objeto pesado. Dado gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o instante a partir do lançamento em que o móvel atinge o solo. O instante. Então ele está perguntando o tempo de queda. Quanto tempo demorou? Qual o instante que ele chegou no solo? Quanto tempo ele demorou para chegar no solo? A distância em que o objeto percorreu horizontalmente. Então ele está perguntando alcance. Qual alcance teve? Desde onde ele soltou, quanto esse objeto andou horizontalmente? E a velocidade do objeto ao atingir o solo. Então qual foi a velocidade que o objeto atingiu o solo? Qual foi essa velocidade V aqui na diagonal que ele atingiu o solo? Então é a soma da velocidade de baixo mais a velocidade de cima. Lembrando que é uma soma em vetor. A soma em vetor, quando tem ângulo reto, é feita assim, lembrando. Como se você estivesse calculando um triângulo retângulo, um triângulo com ângulo reto. Você vai calcular assim. Então vamos lá. Primeiro, o que eu sempre gosto de fazer, vamos colocar numa tabela ao lado as informações que a gente tem. O que a gente tem? A gente tem que a velocidade inicial vertical é zero. Por que é zero? Porque ele foi o piloto larga um objeto. Então ele largou, o objeto não estava caindo já. Não, ele começou com a sua velocidade vertical zero. Ele saiu da mão do piloto com uma velocidade zero de queda. Então a velocidade inicial de queda, ou velocidade inicial vertical, é zero. A velocidade final vertical a gente não sabe. O exercício não trouxe. Então eu coloquei um ponto de interrogação aqui. A aceleração, que é a gravidade, é 10 metros por segundo ao quadrado. S, que é a posição, é 2000, que é a altura, na verdade, né? Então a gente aqui vai colocar como se fosse a altura. S0 a gente utiliza zero. Para a gente usar o S valendo 2000, a gente coloca S00 valendo zero. Então a gente tem que o objeto anda do 0 ao 2000, que é 2000 metros de altura, né? Então coloca do 0 a 2000, S0 posição inicial, posição final 2000. Então o objeto saiu lá de cima da posição 0 e chegou lá embaixo na posição 2000. Então ele andou 2000 metros de altura, correto? E tempo a gente não sabe, o tempo de queda está perguntando, a gente não sabe. E a velocidade horizontal ele trouxe que a velocidade do avião é 200 metros por segundo. Então quando você solta um objeto do avião, você soltou esse objeto do avião, esse objeto vai estar a 100 metros por segundo na horizontal. E por que ele mantém 100 metros por segundo na horizontal até o final do movimento? Porque lembra que eu falei que o movimento na horizontal é uniforme. E o que varia é o movimento na vertical. O movimento na horizontal, o movimento de lado, ele é uniforme. Então, se ele saiu do avião, se o avião estava 100 metros por segundo, o objeto também estava 100 metros por segundo, tendo visto que o objeto estava no avião. E ele vai chegar no chão a 100 metros por segundo na horizontal. Na vertical, que ele vai chegar com um valor diferente. A gente vai calcular. Então, aqui a gente tem os valores. O instante a partir do lançamento em que o móvel atinge o solo. Tá. Como que a gente vai calcular isso? A gente tem a altura, a gente tem o S e o S0, que é a altura, né? Nós temos que V0 na vertical. Ó, e o tempo de queda, quem determina o tempo de queda? É o tempo que o móvel atinge o solo. A gente tem que usar o movimento vertical. Quanto tempo o objeto sai de 2 metros de altura para chegar em zero? É como se a gente fosse fazer um lançamento vertical, igual a aula anterior. Então a gente vai usar essa fórmula aqui, certo? A gente vai usar essa fórmula, tendo em vista que é um movimento uniformemente acelerado. A gente tem essa fórmula, a gente coloca aqui 2000, S0, 0, como a gente colocou aqui na tabela ao lado, V0, como ele saiu da mão do piloto na velocidade vertical 0, a gente coloca 0. Tempo, a gente não sabe, mas a gente vai multiplicar por 0, então isso aqui vai acabar cancelando. Aceleração, que é a gravidade, é 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Então a gente, resolvendo a conta aqui, 2000 igual a 5t ao quadrado, t ao quadrado igual a 400, t igual a 20 metros, t igual a 20 segundos. Então, o instante que o lançamento, a partir do lançamento que o objeto atinge o solo, é 20 segundos. Ele demora 20 segundos para chegar no chão. Então, a gente usou a parte vertical do movimento. Para calcular essa alternativa A, a gente só pensou na parte vertical. Então, essa é a importância da gente ter esse raciocínio lógico. Saber quando a gente vai usar a parte vertical, quando a gente vai usar a parte horizontal do movimento. E quando a gente vai relacionar as duas para chegar numa resposta. A distância em que o objeto percorreu horizontalmente. Essa é simples. Se o objeto ficou 20 segundos caindo,
Então ele ficou 20 segundos indo para frente. Então se a gente tem uma velocidade indo para frente de 100 metros por segundo, então ele ficou 100 metros numa velocidade de 100 metros por segundo, ele ficou 20 segundos numa velocidade de 100 metros por segundo indo para frente. Entende? Se ele ficou 20 segundos caindo e ele está com uma velocidade de 100 metros por segundo na horizontal, então ele ficou 20 segundos nessa velocidade indo para frente. Então é simples, é só multiplicar esses dois valores. Deslocamento, ΔS, é igual à velocidade horizontal vezes o tempo. Então o alcance do objeto, a distância que o objeto percorreu horizontalmente, é 100 metros por segundo de velocidade horizontal vezes 20. 2.000 metros, correto? Então aqui, ó, pessoal, ó, só para mostrar, 100 metros por segundo, 20. Então aqui, ó, vamos dizer que é como se ele tivesse soltado o objeto aqui do avião. 100 metros por segundo, esse objeto ficou indo para frente. O VOX aqui, que é a velocidade horizontal, estava 100 metros por segundo. E para chegar no chão ele demorou 20 segundos. Então ele ficou 100 metros por segundo indo para frente durante 20 segundos aqui, ó. Então, por isso que a gente usou esse cálculo. Ele ficou 20 segundos indo para frente nessa velocidade. Por isso que a gente usou esse cálculo para o alcance, que deu 2.000 metros. Velocidade vezes tempo. Por que a gente não colocou aceleração aqui? Porque o movimento horizontal ele é uniforme, como eu falei, não tem aceleração. Mantém a mesma velocidade durante todo o movimento. Então, por isso que a gente só multiplica o tempo pela velocidade, correto? E agora a velocidade do objeto ao atingir o solo. Essa alternativa é um pouco mais difícil, por quê? Porque ele quer a velocidade do objeto, ele não quer a velocidade horizontal, ele não quer a velocidade vertical, ele quer a velocidade. E como que a gente vai achar essa velocidade? Lembrando da fórmula que eu passei aqui. Ele quer esse V. Para calcular esse V, a gente precisa da velocidade vertical, que ele atingiu o solo, que é o VY, e a gente precisa da velocidade horizontal, que ele atingiu o solo, que é o VOX, ou VX também. Então, a gente precisa calcular esses dois para jogar nessa fórmula e achar essa aqui. Se você pegou o raciocínio, não é complicado não. É simples. A gente tem aqui a velocidade vertical é igual à velocidade inicial vertical mais a t. É aquela fórmula V é igual a VO mais a t. A gente vai usar ela no movimento vertical. Tendo visto que o movimento vertical é uniformemente acelerado, então ele tem aceleração. Então por isso que a gente usa essa fórmula com aceleração. Então qual que é a velocidade final? A gente quer saber, a gente quer descobrir. Qual que é a velocidade inicial vertical? O objeto foi largado pelo piloto. Então, quando um objeto é largado, ele começa com uma velocidade zero. Então, VO é zero. V, a gente quer descobrir, VO é zero, mais 10. 10 de aceleração. A gravidade é 10, então a gente coloca na aceleração aqui 10. E tempo, a gente calculou aqui, ficou 20 segundos no ar. Então, é vezes 20. Então, a velocidade que o objeto vai chegar é 200 metros por segundo. Então, se você pega um objeto a 2.000 metros de altura e solta ele, o objeto vai chegar a 200 metros por segundo no chão. Independente se você estava andando, enquanto você estava soltando o objeto, você estava voando no avião ou você soltou parado, o objeto, o que manda no tempo de queda, o que manda na velocidade final vertical, é a gravidade e a altura. Então, lembra que eu falei no começo da aula? Então aqui a gente calculou a velocidade vertical. A gente calculou o Vx. Pessoal, eu vou voltar bastante assim, por causa que a gente tem que entender bem. A gente calculou o Vy, na verdade. O Vy a gente calculou, que é a velocidade vertical. Então o objeto chegou com 200 metros por segundo na vertical aqui. Caindo a 200 metros por segundo. Correto? Opa. E agora, a gente vai usar aquela fórmula que eu passei para vocês no começo da aula. A gente tem a velocidade na vertical, a gente tem a velocidade na horizontal. Se a gente tem a velocidade na vertical e a velocidade na horizontal, a gente consegue achar a velocidade final, que é aquela velocidade na diagonal, correto? Então, a fórmula é simples. V ao quadrado é igual a V0x ao quadrado mais Vy ao quadrado. V ao quadrado é igual a 100 ao quadrado mais 200 ao quadrado. V ao quadrado é igual a 100 ao quadrado é 10.000, 200 ao quadrado é 40.000. V, resolvendo, vai ficar 50.000. E aí, resolvendo a matemática, 50.000, V ao quadrado é igual a 50.000. Então, V é igual a 100 raiz de 5. Por que 100 raiz de 5? Porque 50.000 é a mesma coisa do que 10.000 vezes 5.
50.000 é a mesma coisa que 10.000 vezes 5. Então você tira a raiz de 10.000, que é 100, e aí você coloca a raiz de 5, tendo em vista que você não pode mais simplificar esse valor aqui, não pode tirar esse valor da raiz, porque ele não tem raiz exata. Então você coloca 100 raiz de 5. Essa parte é da matemática, né? Então, o importante é a gente saber chegar aqui no raciocínio da física, né? Isso aqui já é a parte mais matemática, que aí teria que ter outra aula pra gente ensinar isso aqui. Correto? Então a resposta da C é 100 raiz de 5 metros por segundo. A velocidade na diagonal, que é aquela velocidade assim, na diagonal é 100 raiz de 5 metros por segundo. Correto? Então esse exercício aqui englobou muita coisa. E com esse exercício aqui a gente vai fazer quase praticamente todos os exercícios que apareceram nesse movimento, que ele trouxe tempo de queda, trouxe o alcance, a distância percorrida, né? A velocidade ao atingir o solo, e trouxe praticamente tudo. Então vamos trazer mais um exemplo aqui para encerrar a aula. Espero que vocês tenham entendido. Essa aula tem que fazer bastante exercício, gente, para vocês pegar mais ou menos o raciocínio e como vai fazer as questões, a lógica, certo? Uma bolinha lançada horizontalmente da extremidade de uma mesa com velocidade de 5 metros por segundo atinge o solo a uma distância de 2 metros do pé da mesa. Determine a altura da mesa considerando g igual a 10 metros por segundo. Beleza, então ele trouxe que a velocidade que a bola saiu foi 5 metros por segundo. Então, esses 5 metros por segundo é qual velocidade? É a velocidade horizontal. Por que a velocidade horizontal? Porque a velocidade inicial vertical é sempre zero. A velocidade vertical inicial é zero, porque ele é só empurrado de lado, ele não está caindo ainda. Enquanto ele está na mesa, ele não começou a cair, então a velocidade é zero na vertical. E ele saiu com velocidade horizontal de 5. Então isso aqui é a velocidade horizontal, é 5 metros por segundo. A distância atinge o solo a uma distância de 2 metros dos pés da mesa. O que é isso aqui? É a distância percorrida na horizontal, é o alcance. Quantos alcançou esse objeto soltado em cima da mesa? E ele quer a altura da mesa. Então aqui a gente vai colocar, isso aqui é bem simples, né? A gente tem que a velocidade inicial na vertical é zero, tendo em vista que ele foi lançado da mesa, então enquanto ele estava saindo da mesa, enquanto ele estava na mesa, ele não tinha velocidade inicial vertical. Ele estava só indo de lado, ele não tinha começado a cair, então a velocidade inicial é zero. A aceleração é 10, que é a gravidade. Esse S é de alcance. Aqui não tá, a gente não está falando de altura, a gente está falando do alcance aqui nesse caso. Então a gente está falando do alcance aqui. Então desconsidera esse. Só arrumar aqui um negócio, então, calma aí. Certo? A gente tem esse formulário aqui. Então a gente tem a velocidade inicial vertical valendo zero, a aceleração valendo 10 metros por segundo, que é a gravidade. S de distância percorrida é 2, de distância inicial é zero, para a gente conseguir a distância percorrida. A altura a gente não sabe, a velocidade horizontal é 5, como o exercício trouxe. Então a distância percorrida, que é o ΔS, é igual a velocidade horizontal vezes t. Então é 2, se ele andou 2 metros a 5 metros por segundo, a gente tem que calcular o tempo. Se ele está 5 metros por segundo e ele andou 2 metros, quanto tempo ele demorou? Simples. Deslocamento é igual a velocidade vezes tempo. Então t é igual a 0,4 segundos. Então ele ficou em 0,4 segundos andando a 5 metros por segundo na horizontal, ele anda 2 metros. Correto? Então a gente achou o tempo de queda. Por que o tempo de queda? Que é o tempo que ele ficou andando para percorrer essa distância. Então, lembra que eu falei que o tempo de queda é o ponto-chave para você relacionar um movimento com o outro? Agora, com o tempo de queda, a gente consegue calcular a altura da mesa, que já faz parte do movimento vertical. Então, como a gente vai calcular isso? Através da fórmula de movimento vertical, que é essa aqui, ou a outra. Mas como a gente tem essas letras só, a gente só vai poder usar essa fórmula aqui. A outra fórmula a gente não vai conseguir usar nesse caso. Então a gente vai colocar S0 valendo zero. Então S0 vale zero, a altura da mesa, que seria o H aqui, no lugar do S, pensa em H, a gente quer calcular essa altura da mesa, posição final vertical. Mais VOT, o VO vale zero, tendo em vista que ele foi empurrado da mesa e a velocidade inicial de queda é zero, mais 10 de aceleração vezes 0,4, que é o tempo de queda ao quadrado sobre 2, que é tempo ao quadrado sobre 2.
S é igual a 5 vezes 0,16. Então, 5, por que 5? 10 dividido por 2 é 5. 0,4 vezes 0,4, que é 0,4 ao quadrado, né? É 0,16. Então, fica 5 vezes 0,16. S é igual a 0,8 metros. Esse S aqui é a mesma coisa que a altura nesse exercício. Então, a altura que ele foi perguntado é 0,8 metros, ou 80 centímetros, correto? Então, pessoal, a gente tem que pensar nessa lógica assim. A gente usou aqui o movimento horizontal para calcular o tempo de queda, e com o tempo de queda a gente mexeu no movimento vertical para calcular as outras coisas. Então, por isso que eu falo que é super importante o tempo de queda, para a gente conseguir chegar em diversas respostas que os exercícios desse tipo pedem, correto? Então, ou a gente vai começar calculando através do movimento horizontal, ou a gente vai começar calculando através do movimento vertical. E aí a gente passa para o outro através do tempo de queda, certo? E a aula vai ficar por aqui, pessoal. A teoria é bem pequena. Eu trouxe 2 exercícios praticamente para mostrar o que ele pode pedir em praticamente todos os casos. Você tem que treinar bem para formar essa linha de raciocínio, mas depois também você acerta qualquer exercício sem muita dificuldade. Não tem como ele fugir muito disso, os vestibulares. E espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi bem curta, a próxima vai ser mais longa um pouco, tendo visto que é movimento oblíquo. O movimento oblíquo aí ele já é um movimento um pouco mais complexo, então vai acabar sendo uma aula maior. E também vai ser importantíssimo você saber aprender bem esse movimento, esse lançamento horizontal, porque no movimento oblíquo, no lançamento oblíquo, a gente vai usar certa parte da teoria dessa que eu dei hoje. Então, espero que vocês deem uma treinada, pega bem essa matéria aqui, porque na próxima aula a gente vai usar bastante ela também para aprender outro movimento, que é o movimento oblíquo, ou lançamento oblíquo, correto? Agradeço vocês. Qualquer dúvida pode mandar um WhatsApp, pode mandar um WhatsApp para monitores, vou deixar uma lista de exercícios para vocês dar uma treinada. E até mais, obrigado.